Vou então chamar aqui a palco para o workshop temático Split Payment e as novas perspectivas ao lançamento tributário. Adriano Subirá, uma salva de palmas. Augusto Coutinho, deputado federal. Gabriel Cohen, Helena Trentini, Idalete Craveira e Silas Santiago. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui novamente com vocês nesse painel sobre Split Payment. Nós vamos ter 20 minutos para o painel, né? Porque o almoço é 12h30. Não, vamos ter um pouco mais. Vamos ficar um pouco, vamos segurar um pouco a fome. O Zé Roberto até deu a dica aqui, né? Que o almoço se encerra às 13h45. Então, antes de 13h45, temos que estar lá um pouco para dar tempo de comer um pouco, né? Mas é um assunto muito interessante, o painel está muito bem constituído, né? Porque é uma novidade brasileira, né? A questão do split payment. A Lina Santin está aqui, que é uma das mães, né, do split, na área de concepção, né? Obrigado por estar conosco aqui. E nós temos algumas preocupações, mas nós vamos demonstrar isso ao longo das perguntas, né? Nós queremos ouvir primeiro o deputado Augusto Coutinho. Primeiro, agradeço a todos, né, por aceitarem o convite do FIB. O deputado Augusto Coutinho é de Pernambuco e ele faz parte, inclusive, da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. No revezamento que se tem entre os líderes da frente, ele transferiu há pouco tempo, né, a presidência da frente. Então, em nome do SEBRAE, nós agradecemos sempre pelo apoio às micro e pequenas empresas. Deputado, a pergunta que eu faria seria, já está regulamentado, né, pela Lei Complementar 214, né, está posto, né, mas como o Parlamento brasileiro pode acompanhar esse desenvolvimento do split payment, inclusive de forma que não onere muitas empresas na questão do fluxo de caixa, especialmente as micro e pequenas empresas. Como é que o senhor enxerga, né, e como é que o fisco, as administrações tributárias, tanto a Receita quanto do Comitê Gestor do IBS, podem atuar nesse sentido? Bom dia a todos os companheiros aqui da mesa. E, primeiro, agradecer o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. E eu acho que era importante um pouco que, como foi dito, fazer o cumprimento ao nosso senador Espiridão Amir, esse grande homem público. Mas, como foi dito, o split payment, eu até defendi a mudança do nome, que eu queria botar um nome brasileiro. Mas eu fui um dos relatores da reforma tributária na Câmara dos Deputados e a gente tratou desse assunto. Mas eu fui voto vencido. Eu queria botar um nome brasileiro, porque eu digo, como é que o cara do interior vai falar split payment? Mas, enfim, fomos vencidos e manteve-se, que foi a orientação, o nome que veio, inclusive, já no projeto da Fazenda. Mas é uma coisa inédita. Como foi inédito o PIX, e que é um sucesso em todo o mundo. E eu não tenho dúvida que o split payment vai ser um sucesso em todo o mundo. É inédito, é um pagamento que vai ser feito, é um recolhimento do imposto que vai ser feito exatamente no momento do pagamento. Ontem eu fui abordado por um professor, eu acho que da USP, e ele preocupado porque ele achava que iria primeiro recolher o imposto para depois ser compensado. E eu disse que não. E depois fui estudar, inclusive liguei para a consultoria legislativa da Câmara, não. O split payment, quando for feito efetivamente o pagamento e não a compra, o que é do imposto, relativo ao imposto, ele vai para uma nuvem, e aí vai ser creditado pelo comitê gestor, ou seja, do IBS e CBS, se você tem crédito. Se você tem crédito, automaticamente vai ser abatido. Se você tem mais crédito, então você não paga imposto nenhum.
Então, é uma coisa realmente inédita. Eu fiz até algumas anotações, e que aí, porque aqui tem muitas pessoas que talvez nem conheçam, de fato, o split payment. Então, ele será implementado de uma forma gradativa, que foi assim que o projeto previu. E quem vai fazer a retenção? Quem faz a retenção são, por exemplo, no caso de prestadores de serviço, como operadoras de maquininhas, cartões, bancos, eles serão responsáveis por fazer essa retenção do imposto no momento da transação. Ele será pago, como eu disse, na emissão, ele será após a emissão, o vendedor emite o cupom fiscal, né, com as informações detalhadas sobre o que é IBS e CBS, incidentes sobre aquela operação. Existe também, e é previsto a retenção também no caso do split payment, que seria o split payment simplificado. O que é o split payment simplificado? É que, imaginem que você, no varejo, você tem várias alíquotas, que seria difícil, inclusive, de você conciliar isso naquele momento. Então, o comitê define um percentual de alíquota e, ao final do mês, vai fazer essa compensação. Isso é exatamente mais destinado a contribuintes que vendem para não contribuintes, como, por exemplo, supermercados, ou que vendem para o consumidor final. Né? Bom, em linhas gerais, eu acho que o que eu diria, muito importante desse novo sistema, que eu vou citar para não me alongar, é que nós vamos ter uma arrecadação em tempo real, nós vamos ter uma compensação automática, como eu falei, uma simplicidade para o varejo muito grande, uma redução, sem dúvida, da inadimplência. Ou seja, o tributo não vai ingressar na caixa do contribuinte, no dinheiro dele, né? Ele vai, certamente, combater a sonegação e vai promover um ambiente de concorrência mais justo. É preciso dizer que, e nesses vários, de ontem e hoje eu ouvi, a gente, infelizmente, tem hoje no Brasil um dos piores sistemas tributários do mundo. O professor Heleno está aqui, foi uma pessoa que nos aconselhou muito durante a reforma tributária, é um conhecedor, e pernambucano. E, na verdade, a gente tem um sistema que é uma panaceia. É difícil você pegar uma empresa, uma companhia que vá de fora e vá para o Brasil, ela consiga entender como é o nosso sistema tributário. É muito complicado. E eu tenho certeza que a gente vai ter um dos melhores sistemas tributários do mundo. Um sistema que, muitas vezes, ele não é o ideal. Precisaria ser o ideal, mas ele foi o possível. Tem divergências. Muitas vezes as pessoas dizem, nós vamos ter a maior taxa do mundo. Não, não é verdade. O projeto diz que a gente tem de limitar em 26,5%. Se, quando for apurar, depois de todas essas votações que tiveram na Câmara e no Senado, que for apurar quanto vai ser essa alíquota, se ela passar de 26%, 26,5%, o governo tem de automaticamente, em 90 dias, apresentar um projeto e dizer onde vai reduzir, para se enquadrar nesse percentual. Então, eu não tenho dúvida, só para encerrar, que, de fato, a gente vai avançar muito. O Brasil, que é um país que, apesar de todas as dificuldades, eu estou na vida pública há 3 décadas, e sempre que entrei na vida pública, ouvi que a reforma tributária era fundamental e não se fazia. E o povo de Pernambuco me deu a condição de votar algumas reformas que eu reputo que foram importantíssimas. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária e agora ser relator da reforma tributária.
Então, eu acho que o Brasil vai ganhar muito com a condição de negócio, com a estabilidade de negócio, e que eu não tenho dúvida, com o potencial que o nosso país tem, com o mercado consumidor que o nosso país tem e com a pujança e força do povo brasileiro, não tenho dúvida que a gente vai, implementada a reforma tributária, aumentar enormemente as condições de bons negócios no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu vou pedir para colocar o contador aqui, não está aparecendo, né, que a gente consiga os próximos, se possível, falar em 5 minutos, para, se for o caso, a gente ter tempo depois para uma nova pergunta. Vamos ouvir agora Adriano Subirá, que é da Receita Federal, mas tem uma visão muito ampla, né? Ele trabalhou muito tempo na Receita na questão de integração entre os fiscos, né? Fiscos da Receita, estados e municípios. Esteve um período na Câmara dos Deputados também, né? É doutorando aqui em Portugal. E, como representante da Receita no painel, nós temos que perguntar, né, como é que a Receita tem atuado para que o split payment funcione, com certeza vai mitigar a inadimplência, né, e a evasão fiscal, e quais os benefícios que você enxerga nesse modelo de implantação do split payment, Adriano, por favor. Muito obrigado, Silas. Obrigado a você pelo convite, José Roberto, presidente Vitalina, todos os presentes. Bom, a Receita terá que trabalhar com uma administração tributária invisível, como disse nosso coordenador-geral do ENCART, Ricardo Neves Pereira, ontem, né, também da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, parceiro de longa data. Bom, ele tem que preservar, né, essa implementação, ela vai ter que preservar a competição, estabilidade e a inclusão financeira. Correto, Gabriel? Então, a competição entre as empresas, ela não pode representar um diferencial, um prejuízo, né? Ou seja, um respeito à neutralidade. A neutralidade não só como um princípio hermenêutico, orientador das normas, da interpretação de toda a reforma tributária, mas também preservando as condições de competição. Eu vejo que uma possibilidade grande, e em especial pensando na pequena e microempresa, é que nós temos o PLP 122 de 2025, que permita que o adquirente, antecipadamente, use o seu saldo credor para recolher para o fornecedor. Eu acredito que isso é importante, porque a experiência internacional demonstra que, quando você parte para o crédito financeiro, há uma tendência das grandes companhias a privilegiar os maiores fornecedores. Então, aí nós poderíamos ter um efeito anti-neutralidade. Então, nessa implementação ampla e também preservar essa competição, a neutralidade, não apenas entre os agentes econômicos fornecedores, mas também entre os provedores de serviços dos meios de pagamento, né? Para que a gente tenha aí uma corrida sem freio de mão puxado, né? Então, isso é que eu vejo que é o mais importante. E, concluindo, nós já tivemos uma experiência, como o deputado Augusto Coutinho falou, essa vai ser uma forma muito boa, eu acredito nisso, deputado. Nós já tivemos experiências, 60 anos atrás, o Brasil, aproximadamente, já tinha tributo já começamos a ter uma tributação sobre o valor agregado, né? E também, há 60 anos atrás, nós já fizemos um split, né? Mas não um split do pagamento, mas do local de pagamento. Então, ali em 1965, optou-se, o Ministério da Fazenda, onde deixou-se de recolher o tributo pessoalmente na coletoria, na recebedoria, e passou-se a recolher na instituição bancária. Então, você separou. A informação tributária vinha para a Receita Federal, vem para os fiscos estaduais, municipais, e o pagamento ao banco. Então, agora nós estamos juntando novamente essa informação. O pagamento ocorrendo junto com a informação. Só que não uma informação consolidada no tempo, uma informação consolidada operação a operação. Então, eu acredito que isso vai beneficiar o fluxo de caixa, e acredito também um cuidado muito importante nessa implementação é que o crédito financeiro depende do split payment. Nós dependemos do split payment para ter uma alíquota média de 22% e não de 24%. Né? Então, o split payment vai ser responsável por uma redução de pelo menos 150 bilhões de reais na inadimplência. Então, isso vai também trazer condições melhores de competitividade para as empresas. Eu acredito que é nisso que as administrações tributárias podem ajudar o contribuinte nesse instante. Obrigado, Adriano. Obrigado.
Agora vamos perguntar à senhora Idalete Craveira, da Administração Tributária de Portugal. Eu perguntaria o seguinte, senhora Idalete. Portugal e outros países da União Europeia, eles já têm ou tiveram um sistema de split payment? E como você avalia essa iniciativa do Brasil com relação à implantação no âmbito do IVA? Bom dia a todos, obrigada por esta oportunidade. Eu corro o risco de ficar mal neste painel relativamente àquilo que tem sido a experiência do split payment a nível da União Europeia e de outros países. Portugal ainda não tem, e não tem de acordo com aquilo que seria desejado, porque nós sabemos que o IVA, e eu restringo-me aqui à situação do IVA, é um imposto que tem um princípio da neutralidade fiscal e, portanto, o que nós pretendemos é tributar a criação de riqueza e, portanto, temos que assegurar que o valor do imposto que nós entregamos assegura que o valor do imposto suportado é também deduzido pelos operadores económicos, para que a tributação não prejudique a liquidez dos operadores económicos, e o que nós sabemos é que, efetivamente, hoje, com muita dificuldade, ainda hoje, estamos em condições de implementar esse modelo. Porquê? Porque não temos ainda, mas com certeza que vamos ter no futuro, aquilo que é fundamental para implementar este sistema, mantendo aquilo que nós desejamos, que é um sistema justo, que não interfira na economia, mas que permita que os operadores económicos façam a sua atividade com competitividade justa e assegurando a neutralidade fiscal, que é a comunicação em tempo real das operações. E aqui, penso eu, que é o ponto-chave para que nós possamos avançar para o split payment. Nós já tivemos outros países, como a Itália, que o fez, e até foi bastante bem visto, porque diminuiu o tax gap, mas criou, quanto a mim, um problema de liquidez para operadores económicos. E quando nós ferimos aquilo que são os princípios e a justiça do imposto, colocamos em causa depois a nossa atuação a nível da administração tributária, porque ela não se pode fazer só com medidas de enforcement, tem que se fazer também com medidas justas e de apoio ao cumprimento. Portugal não tem ainda um split payment nesse ponto de vista que é apresentado, mas temos um modelo que, apesar de ter um nome um pouco retrógrado, tem evoluído, que é o modelo do crédito de imposto ou do modelo subtrativo. E tem evoluído como? Sabendo nós da relevância que é cada operador económico que deve entregar aquilo que é o imposto que efetivamente deve, e é aquilo que corresponde à criação de riqueza, o que nós efetivamente fazemos é o método de crédito de imposto, permite que em cada fase do processo produtivo e comercial o operador económico entregue o imposto que cobrou subtraído daquilo que é o imposto suportado. E como é que isto evoluiu ao longo dos tempos? Com a informação, e há pouco estávamos a ouvir no painel anterior, cada vez mais as autoridades tributárias têm informação, têm um conjunto de dados à sua disposição que podem efetivamente tratar em duas vertentes. Tratar naquilo que é o apoio ao cumprimento voluntário, medidas de compliance, que facilita o apuramento daquilo que é o imposto devido e, ao mesmo tempo, naturalmente, criar aqui um sistema de análise de risco mais eficiente que permita diminuir este tax gap, não pela visão de criar sistemas complexos, mas apoiados na simplificação. E o que nós temos efetivamente feito é permitido que este apuramento do imposto, que se faz através da entrega de uma declaração periódica, mensal ou trimestral, conforme a dimensão dos contribuintes, se possa fazer hoje alicerçado em regimes de automatização, que permitem, por um lado, validar de forma automática e, por isso, mais rápida e mais eficiente, os valores que os contribuintes declaram através do sistema de comunicação das faturas e, ao mesmo tempo, permitir, e avançamos este ano na medida de simplificação, do IVA automático, ou seja, permitir que para alguns contribuintes que efetivamente não têm no rol das suas operações uma complexidade de operações maior, que sejam situações mais simples, normais, de atividade normal, e que normalmente contribuintes que têm também uma estrutura económica mais reduzida, permitir que tenham uma declaração periódica preenchida automaticamente e que facilita assim também o cumprimento da obrigação. Portanto, nós temos evoluído para permitir que quer a arrecadação mais justa, quer a garantia e assegurar este regime de neutralidade,
vá avançando de acordo com aquilo que, de facto, é a realidade hoje dos negócios e aquilo que são exigências a nível dos operadores económicos. Portanto, o imposto não pode ser um elemento de distorção da concorrência e, portanto, naturalmente e respeitando aquilo que foram as decisões de alguns países, na altura, creio que, não tendo aquilo que é fundamental para avançarmos para o split payment, na visão e na perspectiva que o Sr. Doutor estava a avançar, ou seja, nós entregamos o imposto, mas temos a segurança que também vamos receber o imposto que suportamos e, portanto, aquilo que é o nosso dispêndio de liquidez vai ser aquilo que foi efetivamente correspondente à nossa riqueza criada. Para termos isso, temos que ter um sistema que permita aqui a comunicação em tempo real das operações. Portanto, que o IVA e que os impostos que são gerados não sejam elementos de distorção da concorrência, mas sejam elementos que regulam o mercado e que permitem a evolução dos operadores. Esse tem sido o esforço que a Autoridade Tributária Portuguesa tem feito, que todos nós temos feito em conjunto, com todos os parceiros, e é nesse sentido que estamos a evoluir, tendo um sistema cada vez mais justo e adaptado àquilo que é a nossa realidade. Creio que vamos avançar rapidamente, porque, naturalmente, a revolução a nível das regras do IVA está a chegar a nível comunitário, portanto, a Comissão Europeia está a trabalhar nesse sentido, e quando tivermos aquilo que mais ambicionamos, que também é a faturação eletrónica, conseguiremos, com certeza, ter aqui um regime que seja mais eficiente neste alicerce, portanto, e neste modelo do split payment. Neste momento temos um regime que considero eficiente, que satisfaz aquilo... Sim, que satisfaz aquilo que é a segurança e os pilares que nós temos da nossa economia, com aquilo que é a realidade que neste momento é possível. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Duas coisas muito importantes, né? Tem que ter nota fiscal eletrônica, né, para conseguir fazer a apuração automatizada. E a senhora Idalete falou de uma coisa muito interessante, que é não penalizar, não recolher além do que é necessário com relação ao IVA, né? E nesse ponto, o split payment tem que funcionar muito bem. Eu vou passar a palavra agora para o Gabriel Cohen, que é da Abipag brasileira, né, os meios de pagamento, que é um aspecto muito importante do split payment, né? Quem vai operacionalizar o split payment são os meios de pagamento. E a pergunta que nós fazemos é como essas instituições de pagamento estão trabalhando, Gabriel, para operacionalizar, se tem uma perspectiva, inclusive, temporal, né, para isso, e como que as instituições de pagamento estão viabilizando isso. Eu vou fazer uma pergunta que não está no seu alcance, mas eu me atrevo a perguntar, você deve conhecer, se existe a perspectiva do PIX, que é gerenciado pelo Banco Central, também entrar nesse sistema no futuro. Perfeito. Obrigado, Silas. Bom dia a todos. Agradeço ao IFB, na pessoa do professor José Roberto Afonso, professor Vitalino Canas. Um prazer enorme estar aqui, compor essa mesa, deputado Coutinho, todos aqui presentes. Uma alegria enorme. Para a Associação Brasileira de Instituições de Pagamento, falar do split payment é falar de mais um passo marcante para a história dos meios eletrônicos de pagamento no Brasil. Hoje, de acordo com dados do Banco Central, a gente é indispensável destacar uma marca que impressiona. No Brasil, hoje, são mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras incluídas financeiramente. Isso significa que mais de 200 milhões de pessoas têm acesso a serviços financeiros de pagamento, sobretudo em ambiente eletrônico. Os meios eletrônicos de pagamento têm sido transformadores. Isso é um trabalho de mais de uma década, desde a Lei 12.865, um trabalho árduo do Banco Central do Brasil, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em garantir um campo fértil para a diversidade de modelos de negócios, com segurança jurídica, com inclusão financeira. Eu estava mencionando há pouco para o Adriano o quão impressionante é. As maquininhas de cartão, elas levaram muito mais que o serviço financeiro para todos os cantos do país. Elas levaram inclusão digital. Muitas vezes, por meio da maquininha, se roteava a internet para acessar a internet dos lugares mais remotos. E é nessa direção que o setor de meios de pagamento anseia pela implementação do split, com segurança jurídica e com um norte claro pela inclusão financeira.
Coincidentemente, há um ano atrás, eu estava no Banco de Portugal falando sobre a regulação financeira no Brasil, com destaque para o PIX, que muitos aqui mencionaram. Os pagamentos instantâneos do Brasil têm sido referência, justamente por ter sido estabelecido, desde a sua gênese, com acesso não discriminatório, com acesso isonômico, de forma transparente e de fácil acesso, com simplicidade para o usuário. E é nessa mesma linha que a gente espera o split. O split, para ter segurança jurídica, a gente vai precisar de um cronograma adequado. E isso o setor tem envidado todos os esforços, fazendo um grupo de trabalho em conjunto com as autoridades para poder debater os fluxos de pagamentos nos mais diversos arranjos de pagamento. O split de pagamentos ele promete movimentar dezenas de trilhões. Eu digo isso porque só o PIX, em 2024, movimentou mais de 26 trilhões de reais. Fora as TEDs, os boletos, os cartões. Quando a gente fala em neutralidade, obviamente a gente fala no alcance nos mais diversos arranjos de pagamento, mas com segurança e com parcimônia. A gente sabe muito bem da importância do split para o B2B, né, da importância do creditamento, e é nessa direção, inclusive com a faculdade e opcionalidade no primeiro momento, que se anseia para que haja uma segurança jurídica e clareza nessa transparência em curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala em inclusão financeira, o split recepcionar a dinamicidade das transações é passo primordial, né? Cada arranjo tem fluxos de pagamento com determinado prazo de liquidação, PIX instantâneo, TED, boleto, cada um observado as regras que são hoje estabelecidas pelo Banco Central no âmbito da disciplina. Então, espera-se isso, que o split ele recepcione a dinâmica para que não impacte a experiência do usuário. Né? A gente não pode retroagir no contexto da inclusão financeira do país. Muito pelo contrário, a gente precisa alçar novos voos, cada vez mais alcançar, porque a gente sabe o papel do meio eletrônico de pagamento para os profissionais liberais, para as pequenas e médias empresas, tem sido transformador. Hoje, né, no Brasil, há quem saia simplesmente com um cartão, com uma carteira digital, com um celular, e tem ali não só a sua documentação, mas seu meio eletrônico de pagamento. E é nessa direção que a gente precisa caminhar, para garantir que o split ele venha com segurança, com inclusão, garantindo a neutralidade e competição. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Vou passar agora para Helena Trentini, que é advogada, e vai nos trazer, Helena, uma visão jurídica, né, sobre o split payment, como é que você encara sobre o prisma jurídico tributário, os litígios que possam surgir, inclusive com uma preocupação que se tem, que o split tem que observar os créditos, os valores já recolhidos, né? E isso pode gerar alguma confusão, como é que isso pode se resolver? Gostaria que você analisasse, então, sobre o ponto de vista jurídico-tributário. Claro, obrigada, é um prazer estar aqui, dividindo essa mesa, agradeço o convite. E, assim, o split ele é tido na reforma tributária como uma grande inovação, né? Quando a gente fala, nossa, reforma tributária, o IBS, como vai ser? Não, vai dar tudo certo, porque a gente vai ter o split, o pagamento vai ser feito no momento da liquidação financeira, vai ser tudo muito rápido. Não vai ter problema vincular o creditamento ao pagamento, porque a gente vai ter essa tranquilidade de que os meios de pagamento, né, Gabriel, aqui representando a Abipag, vão fazer todo o trabalho e realmente a gente não vai ter a inadimplência, né, que poderia ter que subir aqui a alíquota, como foi mencionado pelo Adriano, até 2 pontos percentuais. Mas, do ponto de vista jurídico, né, a gente também tem que trazer aqui, foi a pergunta que o Silas me fez, quais são os riscos, né? E o principal risco aqui que a gente pode colocar é uma questão do descompasso, né? O fato gerador do IBS e da CBS é o fornecimento do bem e do serviço. E o split payment está vinculado ao pagamento. Então, a gente pode, sim, ter uma questão em relação ao fato de o pagamento, de a liquidação do tributo ser feita antes do fato gerador, e isso, sim, ter um descompasso na questão de cancelamento, né, de devolução, alguma coisa nesse sentido. Também, outro ponto bastante relevante é que o principal, né, a principal função do split é garantir esse creditamento, garantir o creditamento vinculado ao pagamento. A gente não quer viver de novo o contencioso que a gente viveu no Brasil em relação ao creditamento em notas inidôneas, né? Isso não pode acontecer, e a gente tem aqui o split payment também como um mecanismo para evitar que isso possa ocorrer. Então, aqui é muito importante, assim, também a gente colocar
a importância da informação, né, da informação para os meios de pagamento. Porque os meios de pagamento eles vão ser responsáveis por fazer toda essa divisão, mas ele precisa saber quais são as alíquotas aplicáveis, né, como que deve funcionar isso, e também uma questão de operacionalização em relação ao custo, né, o custo da implementação. A lei complementar ela traz especificamente que o custo será arcado pela União e pelo Comitê Gestor. Estabelece, inclusive, que a União deve trazer uma dotação orçamentária, né, o Comitê Gestor também para isso. A gente está numa situação em que, em 2026, vão começar os testes. Provavelmente o split será só em 2027 e ainda não há clareza específica sobre quem vai arcar com esse custo, né? Um custo bastante alto de implementação que precisa, de fato, ser colocado na mesa e ser bastante discutido. E, por último, ponto que eu não poderia deixar de falar, a questão do fluxo de caixa, né? A gente vai ter uma mudança de mentalidade. E isso acontece, por exemplo, para a gente no Brasil, é muito tranquilo a gente saber que o nosso salário vai entrar na nossa conta líquida. A gente tem o imposto de renda retido na fonte desde sempre. Mas, fazendo um paralelo rápido aqui para um país vizinho, a França, por exemplo, ela estabeleceu esse imposto de renda retido na fonte nos salários há poucos anos. E, quando eu morava na França, trabalhava na OCDE, uma das discussões era, gente, como é que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que pagar o imposto antes. Como vai ser agora no split payment? Então, vai ter, sim, uma questão, né, de como as empresas vão se preparar com essa questão do fluxo de caixa. Então, uma implementação faseada, né, embora a gente fique preocupado em permitir faseada, mas como assim? Vai ter split nesse? Não vai. Mas é uma transição, né, uma transição adequada. A gente pensar em iniciar o split no B2B. Né, por que no B2B? Porque é ali que mora a questão do creditamento, que é mais importante para a gente, para o split. E ir fazendo isso de forma faseada, de forma que o impacto seja menor, né, e que seja sentido da melhor forma possível, mas ele vem, né, como uma inovação importante e eu tenho esperanças. Né, eu falei de riscos porque foi a pergunta, mas assim, a nossa visão é muito positiva, né, e acredito que realmente o split payment vai ser um mecanismo bastante relevante e vai permitir que a gente tenha uma alíquota menor do que o que se espera. Obrigada. Obrigado, Helena. Muito boas as observações, né? Comunicar que nós vamos terminar às 13 horas, tá? Temos um pouquinho mais, o almoço vai ser servido às 13 horas. Então, fiquem tranquilos, segurem um pouco a fome aí. Então, nós temos um pouquinho de tempo para alguma intervenção rápida dos nossos painelistas aqui. Deputado Augusto Coutinho, a Helena citou uma coisa muito importante, que é o fluxo de caixa, né? Principalmente para as micro e pequenas empresas, que elas não estão acostumadas com isso. Já tem um certo problema hoje com a substituição tributária do ICMS, né? Acontece em alguns estados, né? Mas isso vai ser mais amplo. Como é que o senhor enxerga isso? Não, eu acho que vai, inclusive, melhorar e muito o fluxo de caixa das empresas. Você vai fazer a compensação imediata. Mas vamos imaginar que você tenha alguma instabilidade de internet ou qualquer coisa naquele momento em que está se executando. Você tem até 3 dias úteis para que seja recomposto isso. Não é uma informação também importante. Então, eu acho que vai facilitar enormemente o fluxo de caixa das empresas. Exatamente porque... Agora, Helena, né? Helena levantou uma coisa aqui que eu realmente parei para pensar. Uma nota, um pagamento efetuado e... pelo Código de Defesa do Consumidor, você pode devolver, né? Tem que se pensar. A gente, na Câmara, nós, inclusive, apresentamos ao presidente Hugo Mota já que a gente formasse uma comissão, que foram os 7 deputados que fizeram o grupo de trabalho, para o acompanhamento da regulamentação da reforma tributária. O presidente ouviu e recebeu muito bem isso, porque é natural que uma reforma dessa magnitude a gente vai precisar fazer muitos ajustes no decorrer, ou seja, da implementação. O split payment ele vai ser, e assim está previsto, assim o legislador previu, que em 2026 nós vamos fazer 1% do CBS, 1% do IBS, do CBS nada. Não, do CBS, desculpe. Então, é 1%.
para que a gente possa começar a implementar isso e engrenar como é que vai ser efetivamente viabilizado. Né? Então, eu acho que é um momento de transição para que a gente, de fato, já depois, nos anos subsequentes, e em 2032, implemente no Brasil efetivamente todo o sistema tributário inovador. Inovador não, né? Mas para nós é novo. Né? Obrigado, deputado. Adriano, como é que a Receita está trabalhando para garantir duas coisas? Primeiro, a questão de observar os créditos, né, e evitar os prejuízos de uma retenção maior, né, mesmo que haja uma devolução dessa retenção em tempo curto, né, como é que essa devolução precisa de uma alteração legal para que para os menores contribuintes essa devolução seja mais rápida? E outra coisa importante, uma das premissas da reforma é a simplificação, né? E isso exige declaração pré-preenchida, como nós temos, por enquanto, no imposto de renda da pessoa física. Como que tanto a Receita quanto o Comitê Gestor do IBS, qual é a projeção para que nós tenhamos essa declaração pré-preenchida? Inclusive, eu estava falando com a Cristina, do BID, né? Que se você simplificar fora do Simples Nacional, se o sistema se tornar menos complexo, perde até a importância relativa do Simples com o tempo, né? Porque uma das premissas do Simples é a simplificação. Então, se você tornar o sistema tributário menos complexo, você pode até pensar em repensar o Simples, principalmente em termos de valor. Como é que você responde a isso, Adriano, por favor? Bom, falando do que eu tenho conversado com os colegas da Receita, e com a tua permissão, Ricardo, do que também os amigos do Encaixe, do Comitê Gestor do IBS comentam, assim, os sistemas estão sendo desenvolvidos sob uma premissa: todo recolhimento terá que ser devolvido, tá certo, Ricardo? Então, a premissa de que 100% terá que ser ressarcido. Inclusive, o PLP 108, ele coloca o Comitê Gestor como um custodiante, ou seja, o valor recolhido ele está sob a custódia, né, do Comitê Gestor. A Receita acaba indo para o Tesouro da União, porque não há uma repartição posterior. Porque ainda não se sabe, até que ocorra uma operação entre um contribuinte e um não contribuinte, como referiu o deputado Augusto Coutinho, você ainda não sabe para quem mandar o dinheiro, tá certo? Então, essa é a premissa. A segunda é que temos um prazo legal de 3 dias úteis, mas internamente as equipes estão se impondo, né, uma pressão, um desafio, uma meta, de que isso seja em 24 horas. Na verdade, no mesmo dia. Na verdade, em 1 hora, idealmente em 20 minutos, como hoje é feito, por exemplo, a sincronização do cadastro centralizado de contribuintes. A cada 20 minutos você tem uma atualização de uma base nacional. Por quê? Aí o superinteligente ele poderá funcionar, inclusive, em 2 momentos. Eu faço a retenção integral, mas como eu vou devolver em minutos, em seguida já devolvi. Então, essa premissa e esse objetivo, né, perseguir esse objetivo de que o conta corrente tributário ele passa a ter a natureza de um conta corrente financeiro, então permite isso. O outro ponto é que, além de nós termos uma apuração nacional, centralizada, no caso também do IBS, como você tem uma verificação do crédito na entrada, então tudo aquilo, todo crédito apropriado cujo pagamento está confirmado, ele tem certeza e liquidez. Então, acaba aquele desafio para nós, na fiscalização, né, Ricardo, que para você operacionalizar uma operação de ressarcimento, você, na verdade, tem que fazer uma fiscalização. Né? Uma das fiscalizações mais complexas que eu fiz, nos meus mais de 20 e tantos anos de auditoria, né? Não posso falar em décadas, que eu estou na frente do senhor Antoninho Marmo Trevisan, tá certo? De experiência, foi um ressarcimento de 300 milhões de reais para uma companhia telefônica. Isso está uns 10 ou 15 anos. Gente, uma fiscalização monstruosa. Para quê? Para operacionalizar um ressarcimento, coisa que agora a gente não vai ter, porque você já fez o cara crachar no crédito na entrada. Né? Então, eu acredito que com essa premissa de que o sistema está sendo concebido e desenvolvido como se tudo tivesse que ser devolvido, eu acredito que, com isso, o contribuinte será beneficiado. E precisa, sim, dessa implementação ampla, né, para que a gente mantenha a estabilidade, né, essa competição entre os diversos meios de pagamento e também entre os operadores. É muito importante o split payment para que a gente não tenha um problema no varejo. Né? O grande varejo está preocupado. Olha, você vai tirar a substituição tributária, mas o pequeno ali que não tira a nota, alguma coisa na substituição ele ainda estava pagando. Tá?
Então, você tem esse benefício para o fluxo de caixa das empresas, ao tirar a substituição tributária, mas, por isso, precisa também dessa amplitude. E acredito, pensando nas pequenas e microempresas, há algumas sinalizações com relação a uma possível ampliação do split payment simplificado. Então, acredito nesse faseamento, né, no âmbito da regulamentação das normas administrativas, a gente possa avançar nesse sentido. Espero ter respondido. Obrigado, Adriano. Senhora Idalete, como é que a senhora enxerga as perspectivas no âmbito da União Europeia que termos a faturação eletrônica em nível global para que haja uma compatibilização de permitir, no futuro, com justiça fiscal, né, um sistema como o split payment? Nós temos que ajustar todo o quadro normativo a nível do IVA, não é? Porque o split payment suporta-se na lógica de caixa. Nós hoje temos um modelo em termos de IVA, tributação, que não é a lógica de caixa, que é a lógica das transações, e o facto gerador, a exigibilidade do imposto ocorre com as transações. Portanto, é uma lógica que tem que ser alterada. Naturalmente, há aqui dois pilares fundamentais para manter e para conseguir que, de facto, este novo modelo de tributação não seja um entrave à liquidez das empresas também, porque temos que assegurar que o ressarcimento do imposto que é dedutível, que é suportado, tem que ser feito também em tempo real. E isto é fundamental, porque, como eu disse, a tributação não pode ser entrave à distorção da concorrência. Há um caminho muito grande para percorrer, quer ao nível da faturação eletrónica, mas não só, ao nível de toda a revisão do mecanismo do imposto, ao nível da criação de um sistema de controle dos pagamentos global que permita esta eficiência de tratamento, de ressarcimento, de pagamento e de ressarcimento do imposto, e temos que criar, porque isto é relevante também do ponto de vista da justiça fiscal, é assegurar que o imposto que vai ser ressarcido é de facto aquele que o tem que ser, ou seja, não é a criação de uma conta corrente que é a diferença entre aquilo que nós recebemos e aquilo que nós pagamos. O IVA está suportado num conjunto de regras e o seu modelo funciona porque funciona de acordo com um princípio que é o princípio da neutralidade fiscal que suporta a justiça. Se nós estivermos a ressarcir despesas que não são despesas da atividade e que são despesas por alguma razão foram consideradas pelo aquele contribuinte e não tivermos condições de verificar, de sanar essa situação, estamos a criar um sistema mais moderno, mas menos eficiente. Portanto, é fundamental que nós possamos evoluir neste sentido equilibrado de um split payment que, naturalmente, para além daquilo que é a faturação eletrónica, há todo um contexto a nível global de controle dos pagamentos e do controle e da validação daquilo que é o imposto que será ressarcido. Isto para conseguirmos, e desculpem-me repetir, mas naturalmente a tributação ela só funciona quando nós sentimos todos que ela é justa, não é? Que é simples, um modelo simples, mas que é justa. E, portanto, para avançarmos para um modelo inovador, que será necessário e, naturalmente, é para esse modelo e para esse quadro que nós todos avançamos, face àquilo que são os negócios globais, temos que o fazer de forma equilibrada e conseguir aqui definir aquilo que são os pilares que depois permitem a eficiência da atuação dos sistemas. Obrigado. Vou passar de volta para o Adriano, porque uma parte da pergunta, né, que é sobre a declaração pré-preenchida, a apuração assistida, ficou... Então, você tem um tempinho aí, Adriano, por favor. Obrigado, Silas. Pessoal, a ideia da apuração assistida é a seguinte: nós não precisamos, hoje, enviar um extrato para o banco, tá certo? O banco já tem todas as operações. Então, assim como a gente não precisa enviar para o banco um extrato bancário ao final do mês, a administração tributária, os fiscos sempre quiseram fazer isso, mas agora, com a reforma tributária, isso será possível, porque você vai ter, em tempo real, todas as informações dos diversos documentos fiscais numa mesma base e com as respectivas operações de pagamento. Então, em tempo real, né, assim como se você estiver ali no banco ou num caixa eletrônico fazendo uma sequência de operações pela internet, você, em tempo real, vai ter esse extrato atualizado. A ideia da apuração assistida, me perdoem a simplificação, mas é o fisco, né, fornecer
esse extrato, né, em tempo real. Isso já era um objetivo perseguido pela Receita Federal com apoio, patrocínio, incentivo e convênio com o SEBRAE, para pelo menos a pequena e microempresa, mas agora nós teremos para todas as empresas. Então, sim, nesse sentido, né, busca-se uma facilitação que vai nivelar por cima aí todas as empresas, independente do porte. Então, me parece um avanço muito interessante e, quem sabe, no futuro, a gente, inclusive, consiga... hoje nós já temos o regulamento digital. Se vocês entrarem no portal do documento fiscal eletrônico, na Secretaria Virtual de Fazenda do Rio Grande do Sul, você já tem ali mais de 140 enquadramentos, estão tabelas. Rule as a code. Né? Nós estamos transformando a lei, a legislação, que é um algoritmo, né, para o contribuinte. Então, nós temos a apuração assistida e também o contribuinte tendo a oportunidade de conferir qual é esse regulamento digital, como que o fisco está aplicando. Então, acreditamos que isso vai facilitar para todos. Obrigado. Obrigado, Adriano. Eu queria só comentar da fala da senhora e da Lete. Na verdade, nós estamos no Brasil, mas o Chile já faz isso, né? Nós estamos indo assim num caminho exploratório, né? E esperamos avançar para a justiça fiscal. Na verdade, a gente está procurando um caminho alternativo, né? Para diminuir a inadimplência, mas também, quem sabe, a gente consiga conciliar, né, as duas coisas no futuro. Bom, temos um pouquinho de tempo, vamos ouvir o Gabriel Cohen de novo. Uma pergunta que não estava no script também, tá? O México, ele tentou implantar o split payment só por um cartão de crédito ou cartão de débito. Eles tiveram que fazer um recuo estratégico. Eles têm uma realidade diferente do Brasil, mas o recuo foi por conta da tentativa de desbancarização, né? Porque houve uma tentativa de fugir do sistema financeiro. Você enxerga algum risco no Brasil, em virtude da nossa realidade? Ótima provocação. Acho que por isso é tão relevante a observância do princípio da inclusão financeira constante hoje da lei dos meios de pagamento e replicar isso no âmbito do split. Se houver segurança, uma implementação faseada, estruturada, não. E, obviamente, guardada a isonomia entre os arranjos de pagamento. Sem dúvida, com essas premissas, a gente imagina que vai haver uma coexistência do split com os outros meios eletrônicos de pagamento. E é isso que a gente espera. Nesse sentido, para a implementação estruturada, alguns pontos chamam a atenção. Sob uma perspectiva operacional, o que se debate hoje muito na indústria é a importância da plataforma centralizada. Para que, obviamente, essa plataforma ser operada pela Receita, pelo comitê gestor, ela dê informação suficiente para o prestador de serviço de pagamento. Afinal, ele é um mero operador do split. Ele não é responsável por imputar a alíquota, ele não é responsável, né, por identificar a atuação, obviamente, dos usuários de serviço de pagamento, que, por sua vez, são também contribuintes. Então, dar as ferramentas adequadas vamos chamar, para a operacionalização do split é um passo essencial, até porque amanhã, em cenário de estresse, né, a gente sabe da preocupação de uma responsabilização indevida, né, por parte de algum agente envolvido. Outro ponto importante diz respeito a um regime fiscalizatório, sancionador, que, obviamente, afaste os cenários daquele que está mal intencionado, né, daquele, obviamente, que não do que falha, que ocorre um erro operacional pontual, mas sim daquele que deliberadamente opta por não cumprir. Então, um regime sancionador que é orientado pela proporcionalidade, obviamente pela punição da reincidência, etc., é super importante. Isso é algo que a gente ainda está discutindo. E, também pensando numa implementação segura, a gente sabe que o split ele vai demandar esforços não só no setup, na implementação, mas também na manutenção do sistema. E para a gente falar em desenvolvimento sustentável, a gente precisa garantir, obviamente, uma remuneração e os custos envolvidos pela prestação de serviço de que trata a lei no âmbito, né, dos prestadores de serviço de pagamento. Então, acho que são dimensões dessas operacionais, vamos chamar assim, que garantem que o split bem desenvolvido, bem implementado, vai garantir que não haja nenhum tipo de arrefecimento do uso dos meios eletrônicos de pagamento, mesmo muito pelo contrário, que eles sejam impulsionados para alcançar os objetivos do split, com a redução da sonegação fiscal, com maior transparência, maior simplicidade. Obrigado, Gabriel. Vamos ouvir finalmente agora a doutora Helena novamente. Eu queria que ela fizesse uma avaliação assim, se o split está em consonância com as normas gerais em matéria de legislação tributária
E qual seria uma possível implicação com o pagamento em meios alternativos, criptomoedas, por exemplo, moedas digitais, meios de pagamento internacional? Obrigada pela provocação. Veja, a gente tem a norma geral, né, o Código Tributário Nacional, e, a nosso ver, ele sim comporta o split payment. O split não vai alterar o lançamento do crédito, né? Aqui o split ele é uma forma, na Lei Complementar 214, ele traz como uma forma de extinção do crédito tributário, mas a gente vê ele como uma antecipação de pagamento, né? Com uma obrigação acessória que é entregue aqui às prestadoras dos serviços de pagamento. Então, elas não têm responsabilidade tributária, né? Tem uma mera responsabilidade operacional. Então, em relação a isso, também as multas devem ser condizentes com essa responsabilidade que não é tributária. O CTN permite isso, né? O CTN tem hipótese de responsabilidade tributária de terceiros, mas também tem a possibilidade de que ele simplesmente imputa uma obrigação acessória a um terceiro. A gente está nessa segunda situação, né? Uma mera responsabilidade, uma mera obrigação acessória. Então, a nosso ver, simplesmente é compatível, né? Isso é sim permitido. E, em relação à questão das formas de pagamento, é importante que a gente não tenha formas com split e formas sem split, né? Se a gente falar só vai ter split no cartão de crédito, isso não pode acontecer, porque daí vai se migrar para outra, né? A gente corre o risco de migração. Então, a partir do momento em que os pagamentos com outros meios, como as criptomoedas, por exemplo, que foi mencionado aqui, passar a ser relevante, é importante que o nosso sistema também vá atrás, né, e traga isso para o sistema. O que a gente não pode permitir é que o split seja uma forma de sair, né, que o split seja uma forma de mudança de meio de pagamento, né? O meio de pagamento é aquilo que o mercado, enfim, prefere fazer. Hoje a gente vê, por exemplo, como o Pix foi introduzido, né? Mas a gente não pode falar, a gente não pode ter mais aquela situação, o Pix trouxe isso, né? No dinheiro o preço é diferente. Não, o preço é o mesmo, o tributo vai ser pago independente da forma de pagamento. Então, a partir do momento em que a criptomoeda ou outros meios for relevante, o split vai ter que também ir atrás, né, e fazer também que a operação esteja dentro desse sistema. A gente não pode permitir uma fuga, né? A gente não pode permitir também que o split seja uma fuga de inclusão de pagamento, coisa que a gente já tem no Brasil, que é muito relevante. A gente não aceita nenhuma retrocessão, né? Muito bem. Nós precisamos terminar. Eu queria agradecer muito aos nossos intervenientes, né? Como falam aqui em Portugal, né? Os nossos painelistas. Parabenizar tanto a Receita Federal quanto o ENCAT, os estados, né? Na pessoa do Ricardo Neves aqui, porque eles têm um trabalho muito grande pela frente. Nós torcemos muito por vocês, para que vocês consigam entregar para a sociedade brasileira e também os meios de pagamento, né? Consigam entregar o split payment e a declaração assistida, né? Porque é muito importante para a simplificação do nosso sistema tributário, que sempre, né, professor Antonino, sempre é um caos tributário. A gente espera que isso se resolva pelo menos nos tributos sobre o consumo, que é o nosso grande calo. Obrigado por terem aceitado o convite do FIB. Esse painel está encerrado. Vamos almoçar.